Boa tarde a todos, sou Tatiane, contadora da Prefeitura de Registro, e devido à pandemia, a audiência do segundo quadrimestre de 2020, ela será apresentada de forma virtual, conforme Decreto 2891 de 2020. Ela será transmitida através do canal oficial desta Prefeitura e pela plataforma do YouTube. Bom, então, para garantir a transparência de suas ações e o acesso à informação, a Prefeitura receberá as perguntas relacionadas ao assunto no período de 30 de setembro, após a audiência, até o dia 1º de outubro. Você pode fazer sua pergunta através do site oficial da Prefeitura e o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Então, o resumo do desempenho. A receita corrente líquida ajustada desse segundo quadrimestre foi de 176 milhões e 58. A dívida consolidada líquida ficou em 3,27% negativo, da receita corrente líquida ajustada. A despesa com o pessoal ficou 48,11% da receita corrente líquida também ajustada. E o resultado primário é 467.872 negativo. Então vamos falar da receita, Temos a receita corrente, que ela é oriunda de arrecadação de tributos próprios, de transferências, contribuições sociais, e a receita de capital, que é proveniente de venda de bens, direitos, realização de operações de crédito também, tá? Separando por categoria, a receita corrente prevista para esse segundo quadrimestre foi de 119.812 e a realizada ficou em 123.193. Então, teve um percentual, acima, o realizado ficou acima do previsto em 2,82%. Já a de capital, a prevista foi de 9.821 e a realizada 12.152. Então, teve uma variação de 23,73%. O total da receita, entre previsto e arrecadado, teve uma variação de 4,71%. Aqui é um gráfico para demonstrar melhor o percentual de participação das receitas no município, Então, podemos ver que a nossa receita maior é de transferências correntes com 75%. Depois é a receita tributária com 19%. Já na receita de capital, o percentual de participação maior desse segundo quadrimestre foi as operações de crédito, com 88%. As principais receitas, elas tiveram uma variação negativa de 5,32%. Agora, um gráfico demonstrando essa comparação entre a prevista e a realizada das principais receitas. Então, tivemos uma redução significativa da receita da dívida ativa e tivemos um aumento do imposto de renda, das transferências de recursos para o SUS e também transferências de convênio. Um comparativo entre as receitas do segundo quadrimestre de 2019 e de 2020. Então, em 2019, a receita realizada total foi de 128.475. E agora, no segundo quadrimestre de 2020, a receita ficou em 144.891.596. Então, teve uma variação positiva de 12,78%. Aqui é um gráfico para demonstrar essa variação das receitas entre o quadrimestre de 2019 e o segundo quadrimestre de 2020. Então, teve a variação positiva de 12,78%.
Esse é um quadro comparando as principais receitas de 2019 com as principais receitas de 2020, né? Então, em 2019, ficou em 116 milhões 124. Em 2020, essas principais receitas ficou em 108 milhões 961. Então, teve uma variação negativa de 6,17% se comparado os dois quadrimestres. Aqui é um gráfico mostrando o comparativo, né, das principais receitas, para ficar melhor evidenciado. Agora vamos falar das despesas. Classificação das despesas também temos as despesas correntes e as despesas de capital. Então, as despesas correntes, elas são destinadas ao gasto com pessoal, encargos, juros e encargos da dívida, material de consumo, entre outros. E a despesa de capital, ela é destinada a investimentos. Então, separando por categoria a despesa. Despesa corrente, a liquidada, né, vamos falar da liquidada, ela ficou em 105 milhões 765, a de capital 12 milhões 590 e a intra 9 milhões 622, totalizando a liquidada em 127 milhões 978. Aqui é um gráfico também, né, para mostrar a diferença entre a empenhada, liquidada, dotação, empenhada e liquidada. E esse é um gráfico que mostra o percentual das principais secretarias, né, que temos, separado por secretaria. Então, o gasto, o investimento na saúde ficou em 27% e a educação em 26%. O urbanismo também teve um percentual significativo nesse segundo quadrimestre, que ficou com 16%. E as demais secretarias, 31%. Aqui é um comparativo, né, do segundo quadrimestre de 2019 com o segundo quadrimestre de 2020. Então, a corrente teve uma variação de 7,09%, né, ficou maior agora em 2020. A de capital cresceu em 184%, né, isso ocorreu devido ao recebimento, né, de operações de crédito, né, então está aplicando esses valores dos financiamentos e com isso o aumento dessa despesa liquidada, tá? A intra teve um aumento de 13,79%. Então, o total da variação entre os quadrimestres foi de 14,63%. Aqui um gráfico para demonstrar, né, de uma forma mais clara essas variações. Então, receita e despesa, um comparativo, né? Aqui nós temos um superávit ou déficit, né, orçamentário apenas, tá? Não significa que tem esse valor de superávit financeiro. Aqui é apenas uma demonstração orçamentária, tudo bem? Então, tivemos um superávit entre a receita realizada e a despesa liquidada de 17 milhões 427. Entre as de capital, a receita realizada e a despesa liquidada, tivemos um déficit orçamentário de 437 mil e a intra um déficit de 77 mil. Então, totalizando um superávit de 16 milhões 912. Aqui é o gráfico também, né, para demonstrar de uma forma mais clara essas variações entre a receita arrecadada e a liquidada desse segundo quadrimestre. E aqui a gente separou por fonte de recurso, tá? Então, a receita realizada e a despesa liquidada.
Esse gráfico, ele mostra a variação tanto da receita quanto da despesa entre os quadrimestres, o segundo quadrimestre de 2019 e segundo quadrimestre de 2020, né? Então, em resumo, a receita teve uma variação positiva, né? Teve um aumento da receita realizada de 12,78%, mas também teve um aumento da despesa liquidada de 14,63%. E aqui é o resultado, né? O resultado é a receita realizada menos a despesa liquidada. Então, teve uma variação positiva de 0,50%, né? Que em 2019 o resultado foi 16.828 e em 2020 16.912. Então, vamos falar agora da receita corrente líquida, né? Que ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes. Para os municípios, são deduzidas, né, da receita corrente líquida a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social, as receitas provenientes de compensação financeira entre regimes de previdência e também a receita para a formação do Fundeb, né? E é apurada somando as receitas arrecadadas no mês de referência e também nos 11 anteriores. Serve como base para despesa com pessoal e para dívida consolidada. E temos também a receita corrente líquida ajustada. Então, além das deduções já previstas na LRF, que foram aquelas que eu falei agora há pouco, também os recursos transferidos por emendas individuais impositivas, né, apresentadas ao projeto da LOA, que é a Lei Orçamentária, elas não integrarão a base de cálculo da receita corrente líquida, tá? Então, ela é deduzida da receita corrente líquida do município. Então, a receita corrente líquida é ajustada em 31 de agosto, né, que é do segundo quadrimestre, foi 176.308.000, tirando as deduções, né, necessárias, que são as transferências relativas às emendas que o município recebeu, aí a gente cai para o valor de 176.058.000. Despesa com pessoal, né? Então, o limite legal é 54% e o prudencial é 51,3% da receita corrente líquida. A despesa total com pessoal ficou em 84.699.000, que corresponde a 48,11% da nossa receita corrente líquida ajustada. Aqui é um gráfico demonstrando os anos de 2018, 2019, 2020, né? 2018 o percentual nesse quadrimestre estava em 44,06%, em 2019 foi para 46,03% e agora em 2020 está 48,11%. Resultado primário. Então, ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com sua arrecadação, tá? As receitas primárias ficou num total de 124.047.000. As despesas a paga, 114.019.000. Os restos a pagar processados e pagos ficaram em 6.740.000 e os restos a pagar não processados e pagos ficaram em 3.755.000. Então, o resultado primário, né, que foi até demonstrado no desempenho lá nos slides iniciais, ele ficou em 467.872 negativo. E a meta desse resultado primário
é de 9.816 negativo. Então, agora vamos falar da dívida consolidada. Considera-se dívida consolidada o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive o total das dívidas imobiliárias. Então, o estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. A receita corrente líquida, né, ajustada, foi de 176.058. Então, o percentual em 2018 era de 6,43%, 2019, 12,88%, e agora em 2020, 11,86%. Agora, a evolução da dívida consolidada desse segundo quadrimestre. Em 2018, no segundo quadrimestre de 2018, ficou em 10.110. Em 2019, 20.658. Em 2020, 20.885. Agora, a dívida consolidada líquida, né? Que ela é a dívida consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa. O comprometimento, né, da nossa dívida consolidada líquida foi de 3,27%, né, negativo da receita corrente líquida. E o valor da dívida consolidada líquida ficou em 5.750.000 negativo. Agora, lembrando que a dívida consolidada líquida, quando ela é negativa, significa que a disponibilidade de caixa ela é superior às obrigações financeiras. Resultado nominal. Então, o resultado nominal é a dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2019, ficou em 9.125 e até o bimestre de 2020 ficou em 5.750 negativo, né? Então, o resultado nominal até esse bimestre é de 14.876. E a meta é de 10.522 negativo. No resultado nominal, aqui nós temos um gráfico para demonstrar o ativo e a dívida, né? O ativo disponível com a dívida consolidada. Então, em 2018, né, tínhamos 10.110 de dívida consolidada e 23.076 de ativo disponível. Em 2019, tínhamos 20.658 de dívida consolidada e 21.506 de ativo disponível. Já agora, em 2020, nós temos 20.885 de dívida consolidada e 26.636 de ativo disponível. Então, o comentário final é que os resultados apresentados permitem concluir que as despesas com o pessoal e a dívida consolidada, elas estão dentro das normas legais, né? Então, fica demonstrado o atendimento aos requisitos da LRF, né? E vale ressaltar também que o detalhamento desses valores expostos, eles encontram-se nos balanços encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo, bem como nas publicações oficiais realizadas no Diário Eletrônico do município e também no site oficial desta prefeitura. Tá? Então, aqui a nossa equipe, né, de finanças, agradecemos a sua participação virtual. Tenha uma boa tarde.